Geometria analítica é o estudo da geometria por meio do sistema de coordenadas, junto com os princípios da análise e da álgebra. Vamos falar sobre vetor. Dado um segmento orientado a B, um vetor é definido como um conjunto de todos os segmentos orientados xy que possuem os mesmos atributos, ou seja, mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Vamos apresentar a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Na grandeza escalar podemos ver apenas intensidade, exemplo, tempo, massa e área. Já na grandeza vetorial apresenta-se a direção, sentido e comprimento, exemplo, força e velocidade. Vetor oposto. Vetor oposto são aqueles que apresentam a mesma direção, mesmo comprimento, porém sentidos opostos. AB, BA se torna AB igual a menos BA. Comprimento de um vetor. O comprimento de vetor é dado por sua norma. Logo, AB, notação módulo de AB, exemplificado na distância entre dois pontos, sendo A x1, y1, B x2, y2, módulo de AB é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Vetores paralelos. Dois vetores U e V são paralelos se seus representantes tiverem a mesma direção. O vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. O vetor de um vetor é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de um dado vetor. Logo, U é vetor de W. Operações com vetores. Temos a adição. O vetor AB mais BC é igual a C. U mais V é igual a x1 mais x2, y1 mais y2. Isso são a soma das coordenadas. Temos a propriedade da soma, sendo associativa, comutativa, elemento neutro e elemento oposto. A associativa, sendo U mais V mais W igual a U mais V mais W. Comutativa, U mais V igual a V mais U. Elemento neutro, no caso vetor nulo. U mais 0 será igual a 1. E o elemento oposto, menos U. U mais menos U é igual a 0. Multiplicação do número real por um vetor. Seja alfa pertencente reais, temos a definição. Se alfa for igual a 0 ou U igual a 0, então alfa vezes U é igual a 0. Se alfa for diferente de 0 e U diferente de 0, o vetor alfa vezes U se caracteriza por alfa vezes U paralelo a U, mesma direção. Alfa vezes U e U, mesmo sentido se alfa for maior que 0, sentidos opostos se alfa for menor que 0. O módulo de alfa vezes U é igual ao módulo de alfa vezes o módulo de U. Temos aqui a propriedade da multiplicação do número real por um vetor. A distributiva 1, alfa vezes U mais V, é igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. Distributiva 2, alfa mais beta vezes U é igual a alfa vezes U mais beta vezes U. Temos o elemento neutro, que é alfa vezes V é igual a V, sendo alfa igual a 1, e a associativa, sendo alfa vezes V é igual a alfa vezes V igual a beta vezes alfa vezes U. Produto escalar. Seja U, x1, y1 e V, x2, y2, temos a definição. U vezes V é igual a x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. O produto escalar entre dois vetores resulta em um escalar, ou seja, apenas intensidade. Propriedade do produto escalar. U vezes U é igual ao módulo de U ao quadrado, ou seja, x1, y1 vezes x1, y1 é igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Temos a propriedade comutativa. U vezes V é igual a V vezes U, ou seja, U vezes V igual a x1 vezes x2 mais y vezes y2, ou x2 vezes x1 mais y2 vezes y1. Distributiva. U vezes V mais W é igual a U vezes V mais U vezes W. Associativa. Alfa vezes U é igual a V vezes V é igual a U vezes alfa vezes V, igual a alfa vezes U vezes V. Desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade garante que, para qualquer dois vetores U e V de um espaço vetorial com produto interno, se tem módulo de U vezes V menor ou igual a módulo de U vezes módulo de V, com igualdade se e só se U e V forem linearmente dependentes. Desigualdade triangular. Tem origem na geometria euclidiana, que afirma que num triângulo o comprimento de um dos lados é sempre inferior à soma do comprimento dos outros dois lados. Ângulo entre vetores. De acordo com a desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos módulo de U vezes V menor ou igual a módulo de U vezes módulo de V, ou seja, módulo de U vezes V sobre módulo de U vezes módulo de V menor ou igual a 1. Portanto, existe um único ângulo. Cosseno de θ é igual a U vezes V
sobre módulo de U vezes módulo de V. Perpendicularidade entre vetores. Dois vetores são perpendiculares quando o ângulo θ entre eles é 90 graus igual a π sobre 2 radiano. Cosseno de 90 graus é igual a zero, ou seja, U vezes V sobre o módulo de U vezes o módulo de V é igual a zero. Se U perpendicular a V, U vezes V é igual a zero. Observação, não é porque U vezes V é igual a zero que os vetores são paralelos entre si. Projeção entre vetores. Sendo U x1, y diferente de zero e V x2, y2 diferente de zero, P é a projeção ortogonal do ponto x1 e y1 sobre a reta definida por 0,0 e x2, y2. P de U sobre V é igual à projeção de U sobre V, se θ é menor que π sobre 2. Sendo assim, P de U sobre V é igual a U vezes V sobre V vezes V vezes V, válida para qualquer ângulo entre vetores. Coordenadas polares. Posição de um ponto. Sistema de coordenadas cartesianas e sistema de coordenadas polares. As coordenadas polares são o ângulo em relação ao eixo x no sentido anti-horário e o semi-eixo fixo, sendo assim a notação de P, R e θ. Seja P um ponto com coordenadas cartesianas x e y e coordenadas polares R e θ. Tem-se que o cosseno de θ é igual a x sobre r e o seno de θ é igual a y sobre r, sendo assim x igual a r vezes o cosseno de θ e y igual a r vezes o seno de θ. Coordenadas cartesianas e coordenadas polares. X ao quadrado igual a r vezes o cosseno de θ ao quadrado mais y ao quadrado igual a r vezes o seno de θ ao quadrado. Sendo assim, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. R é igual a x sobre o cosseno de θ, igual a y sobre o seno de θ. Seno de θ sobre o cosseno de θ é igual a y sobre x. A tangente de θ é igual a y sobre x, formando assim θ igual a arco tangente de y sobre x. Vamos dar início ao nosso assunto de retas. A forma que encontramos as retas tem como início a equação vetorial. A equação vetorial que é dada por x, y, x0, y0, mais uma constante que multiplica mais dois termos, que no caso é o a e o b. A partir da equação vetorial, nós podemos encontrar as outras formas de equações da reta. Desenvolvendo a equação vetorial, chegamos à equação paramétrica. A equação paramétrica nada mais é do que a multiplicação dos termos, fica nessa forma. A partir da equação paramétrica, nós podemos encontrar as outras formas. Isolando o t, que no caso é a constante, que no caso aqui seria o que multiplica os termos dos vetores diretores, nós encontramos essa fórmula, fazendo a multiplicação cruzada, nós chegamos a essa fórmula. Mudando aqui os termos, chegamos à equação cartesiana da reta, que é dada por AY menos BX igual a C. Quando isolamos o Y, chegamos à última equação, que é a reduzida, que fica nessa forma, mas também é mais conhecida como Y igual a MX mais K. É muito fácil também encontrarmos o ângulo entre as retas. O ângulo entre as retas é dado pelo cosseno do ângulo multiplicando seus vetores diretores sobre a norma de cada vetor diretor. Lembrando, o ângulo entre duas retas é dado pelo ângulo entre seus vetores diretores, muito importante. Além do ângulo entre as retas, nós podemos saber também a exposição relativa entre as retas. Elas podem ser paralelas distintas, que como podemos ver no desenho, a angulação é zero, não possui nenhum ponto em comum e a distância necessariamente é diferente de zero. Mas também pode ser paralelas coincidentes, que como podemos ver no desenho, o ângulo zero, distância zero e todos os pontos em comum. Elas estão como se estivessem sobrepostas, uma sobre a outra. Podem ser também concorrentes oblíquas, que é quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, ela possui um ponto em comum, que é esse aqui, o ponto P, e distância também é zero. E podem ser concorrente perpendicular. Angulação de 90, como podemos ver, um ponto em comum, que é exatamente aqui, no ponto P, e a distância também é zero. Existem métodos também de descobrir onde exatamente dois pontos se intersectam na reta. No caso, nós vamos levar em consideração que as retas se encontram em formas diferentes. Nós precisamos apenas compará-las a equações reduzidas ou a equações paramétricas. No exemplo a seguir, consideramos que temos uma reta paramétrica e uma reta cartesiana. Escolhemos um dos dois métodos, no caso eu escolhi compararmos a equações reduzidas. Pegamos a reta S e desenvolvemos elas até chegar na reta reduzida. E pegamos a reta R, que no caso é a cartesiana, e passamos para a reduzida. Igualamos as duas e assim encontramos os dois pontos
Também poderia muito bem ter passado a reta R para a paramétrica e comparar as duas. Fica a critério de cada um. Vamos falar também da equação da circunferência. Circunferência, como podemos ver, vai levar muito em consideração o seno e o cosseno. A equação paramétrica da circunferência é dada por x igual a x0 vezes o r vezes o cosseno de t e y igual a y0 mais r vezes o seno de t. Essa é a equação paramétrica da circunferência. A posição relativa entre a reta e uma circunferência pode ser dada de três formas. A primeira é quando a reta é externa à circunferência. Quando a reta for externa à circunferência, a distância entre o centro da circunferência e a reta R e a reta S tem que ser maior que o raio da circunferência. A reta S não toca a circunferência nesse caso. A reta, quando ela é tangente à circunferência, a distância entre o centro e a reta S é igual ao raio. S vai tocar a circunferência em exatamente um ponto, que seria esse aqui. A reta secante à circunferência é quando a distância do centro, a reta, é menor do que o raio. S intercepta o ponto a reta S intercepta em dois pontos distintos. No caso, a distância é dada através de ponto a reta, que é dada através da fórmula menos y0 mais mx0 mais k sobre a raiz de 1 mais m ao quadrado. Terminando esse assunto entre retas e circunferências, vamos falar da posição relativa entre duas circunferências, que pode ser dada através de 6 formas. Ela pode ser tangente externa, com um ponto em comum, e uma é exterior à outra, e a distância dos dois centros vai ser a soma dos dois raios. Pode ser tangente interna, com um ponto em comum, e a distância vai ser a subtração dos dois raios. Elas podem ser externas, onde a distância vai ser maior que a soma dos dois raios, e pode ser internas também, onde a distância vai ser menor que a subtração dos dois raios. E, além disso, podem ser secantes, com dois pontos em comum, que no caso da distância vai ser menor que a soma dos raios. Como podemos ver, fica claro na imagem. E elas podem ser concêntricas, quando elas possuem o mesmo centro. A distância vai ser igual a zero. Cônicas. O que são cônicas? Cônicas são curvas geradas ou encontradas na interseção de um plano que atravessa um cone. Daí vem o nome cônicas. Existem 4 tipos de cônicas: a elipse, a hipérbole, a parábola e a circunferência. A circunferência é nada mais que uma elipse perfeita. Esta figura aqui mostra com mais clareza como são originadas as cônicas. Aqui em vermelho é o que seria o plano interceptando o cone e originando as cônicas. Nesse caso aqui é a circunferência, nesse aqui é a elipse, nesse é a parábola e nesse aqui é a hipérbole. Bom, a primeira cônica que vamos abordar é a elipse. A elipse ela tem mais ou menos este formato aqui. Ela se assemelha um pouco com a circunferência, só que ela é um pouco mais alongada. Vamos aos elementos da elipse. A elipse ela tem o eixo maior, que é a distância entre o A1 e o A2. Ela tem o eixo menor, que é a distância entre B1 e o B2. E ela também tem a distância focal, que é a distância entre os focos, F1 e F2. Uma forma de relacionar esses três termos é por essa fórmula aqui, que é relacionada ao Teorema de Pitágoras, pois aqui é como se a gente tivesse um triângulozinho. Tá vendo aqui? Onde B é um cateto, C é o outro cateto e A é a hipotenusa, pois a distância entre B2 e F2 é igual à distância do centro ao A2, aqui nesse exemplo. A excentricidade da elipse é calculada dessa forma: C sobre A. O que é uma excentricidade? A excentricidade é um parâmetro associado a qualquer cônica que mede o seu desvio em relação a uma circunferência. Ela meio que mede o quanto os focos estão fora do centro. A excentricidade da elipse é um número maior que 0 e menor que 1. Quanto maior a distância focal, mais próximo de 1 ela fica. Essa aqui é a equação geral da elipse. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Onde x0 e y0 são as coordenadas do centro. Essa aqui é a equação para a elipse, quando o eixo focal está paralelo ao eixo x,
Quando o eixo focal está paralelo ao eixo y, ela fica neste formato aqui. X menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Pois o eixo aqui onde contém os pontos B estão paralelos ao eixo x e o eixo que contém os pontos A estão paralelos ao eixo y. Consequentemente, o B fica embaixo do x e o A fica embaixo do y. Bom, a segunda cônica que vamos estudar é a hipérbole. A hipérbole ela tem este formato aqui. Essas duas curvas aqui. Os elementos da hipérbole são os seguintes: o eixo imaginário, que é a distância entre B1 e B2, o eixo real, que é a distância entre A1 e A2, e a distância focal, que é a distância entre os focos, F1 e F2. Novamente, a forma de relacionar esses três termos é pelo teorema de Pitágoras: c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que nesse caso aqui, não vai ser o A que vai ser a hipotenusa, e sim o C, que no caso é a distância do centro ao foco. A excentricidade da elipse, da hipérbole, também é calculada pela mesma fórmula que da elipse, C sobre A. A excentricidade da hipérbole é um número real maior que 1. Quanto mais próximo de 1, mais fechada será a hipérbole. Se você reparar que existem duas retas na hipérbole, são as chamadas assíntotas. São duas retas que tangenciam a curva da hipérbole. A forma de calcular essas retas é da seguinte maneira: y igual a b sobre a vezes x e y igual a menos b sobre a vezes x. Essas são as chamadas assíntotas. A equação da hipérbole é a seguinte: x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação para a reta, para a hipérbole, que tem o eixo focal paralelo ao eixo x. Eixo focal paralelo ao eixo x. Caso a hipérbole tenha o eixo focal paralelo ao eixo y, ela será nesse formato aqui. E a equação também será diferente. Será menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ou seja, o eixo do b está paralelo ao eixo x, então ele vai ficar embaixo do x na equação. O eixo do a está paralelo ao eixo y, então ele vai ficar embaixo do y na equação. A forma de calcular as assíntotas também muda. Fica y igual a sobre b vezes x e y igual a menos a sobre b vezes x. Pois como virou a hipérbole, consequentemente as assíntotas também vão girar. A terceira cônica que vamos estudar é a parábola. A parábola ela tem 4 situações diferentes. Vamos primeiro abordar quando o eixo focal é paralelo ao eixo OY. Quando o eixo focal é paralelo ao eixo OY, ela tem este formato aqui. Sua equação é x ao quadrado igual a 4py. Quando o p dessa equação for positivo, a parábola ela tem a abertura voltada para cima. Quando o p for negativo, ela tem a abertura voltada para baixo. Os elementos da parábola são os seguintes: vértice, foco e reta diretriz. A distância entre o vértice e o foco a gente chama de P, e a distância entre o vértice e a reta diretriz a gente também chama de P, que são a mesma distância. A reta diretriz é dada neste formato: y igual a menos P aqui e y igual a menos P aqui. Existe outra situação da parábola, quando o eixo focal está paralelo ao eixo OX. No caso, ela teria este formato aqui: o eixo focal paralelo ao eixo OX. Ela teria a equação y ao quadrado igual a 4px. E aqui também, y ao quadrado é 4px. Quando esse p for positivo, ela terá a abertura voltada para a direita. Quando ele for negativo, ela terá a abertura voltada para a esquerda. A reta diretriz fica aqui atrás, só que é dada de uma forma diferente: x igual a menos p, pois ela só cruza o eixo do x em um ponto. Aqui é a mesma coisa. Já aqui é y igual a menos p, pois ela cruza o eixo do y em apenas um ponto. Os elementos são os mesmos: foco, vértice e reta diretriz, e a distância entre o foco e o vértice é dada por p, e a distância entre o vértice e a reta diretriz também é dada por p. A excentricidade da parábola ela não precisa ser calculada,
pois ela é sempre igual a 1. A excentricidade da parábola é sempre igual a 1. Bom, vamos falar agora sobre rotação de eixo. Normalmente utilizamos a rotação de eixo para encontrarmos a equação reduzida da cônica ou identificarmos que cônica está presente no problema. Aqui tem uma breve representação do que seria a rotação de eixo. Aqui temos um ponto com coordenadas no eixo y' e x', e queremos achar as coordenadas desse ponto no eixo y e x. Essa aqui é a equação geral da cônica. Para encontrarmos a equação reduzida da cônica, é necessário eliminar o termo cruzado da equação, ou seja, o b tem que ser igual a zero. Feito isso, seguimos para o procedimento de rotação de eixos, que se resume em 5 passos. O primeiro passo é o seguinte: temos que calcular a tangente de 2θ, utilizando a fórmula b sobre a menos c. Feito isso, partimos para o segundo passo. Caso a tangente de 2θ seja positiva, utilizamos esta fórmula: cosseno de 2θ igual a mais raiz de 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de 2θ. Caso seja negativa, nós utilizamos esta fórmula: cosseno de 2θ igual a menos raiz de 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de 2θ. Feito isso, partimos para o terceiro passo, que é calcular o seno e o cosseno. O seno é dado por raiz de 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Já o cosseno de θ é dado por raiz de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. O quarto passo seria substituir o seno e o cosseno nesse sistema aqui, que é x igual a x' cosseno de θ menos y' seno de θ e y igual a x' seno de θ mais y' cosseno de θ. Achando o x e o y, nós partimos para o quinto passo, que seria substituir x e y, que acabamos de encontrar, na equação inicial da cônica.